Hoje nós temos a palestra com o título O que é a lógica na ufologia? É uma pergunta, um questionamento que está sendo feito aqui. O palestrante abordará os bugs da mente e onde isso afeta o estudo da ufologia. Serão enfatizados que os comportamentos coerentes com a lógica e o bom senso são fundamentais na busca de uma metodologia para a pesquisa ufológica. Iremos estimular o uso da ciência como ferramenta para a pesquisa do fenômeno UFO. O palestrante é o nosso amigo, companheiro, Jovanir Medeiros Miranda, a quem eu peço uma salva de palmas aqui. O Jovanir é pesquisador e escritor desde os 11 anos. Não preciso dizer a idade atual, para o pessoal calcular, mas já tem mais uns 30. Dedica-se à ufologia há mais de 23 anos, com muitas pesquisas teóricas e práticas. Aos 20 anos de idade, escreveu um livro sobre viagens astrais. Participou de debate e entrevistas em rádios e TV. Palestrou 4 vezes em eventos gaúchos sobre ufologia. Semana ufológica também, né? Duas. É técnico em eletrônica e informática e também é fotógrafo. É idealizador da ONG Pensar. Então, com vocês, o Jovanir aqui. Bom, boa tarde, bom fim de tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu acho que a palavra prática, né, as boas práticas já diz um pouco do que eu quero sugerir, né? E não só o que eu quero sugerir, como a ideia no futuro ter outras oficinas que indiquem boas práticas. Deixa eu ter mais pergunta. Que indiquem boas práticas para se estudar a ufologia, né? Ou seja, deve ter práticas ruins e deve ter práticas boas, né? E eu parto do princípio que usando algumas coisas como a lógica, o bom senso, alguma coisa de metodologia científica, são boas práticas. Bom, e qual é a lógica que eu quero falar? Se nós colocarmos no Google a palavra lógica, vai ter textos enormes, assim, livros. Tem livros sobre lógica, filosofia, tudo. Não é bem essa lógica que eu quero falar. A lógica é uma coisa bem simples. Eu estou com essa caneta na mão agora. Se me faz feliz ficar com essa caneta na mão, eu não largo ela. E aí eu fico feliz e não fico triste. É uma lógica simples, né? Então, é usar a razão, usar o conhecimento, né? Bom, pelo menos nesse mundo, nessa dimensão, eu sei que ela vai cair, né? Pela experiência, pelo nosso conhecimento, eu sei que ela cai. Então, eu fico com ela na mão. E ao contrário do que pode parecer, né, muita gente me ouve falando, às vezes acha que eu sou cético. As pessoas acham assim, não, tu não acredita, tu é cético. Não é nada disso, muito pelo contrário. Eu experimentei o fenômeno OVNI, o UFO, experimentei fenômenos paranormais, mediúnicos, ao longo da minha vida. Eu já nem lembro quantos. Então, muito pelo contrário, não sou cético. Mas nós temos que dar, nós temos que ver as coisas com cuidado. É bom não acreditar em tudo o tempo todo. Temos um mínimo de uso de bom senso, né? Então, é comum eu ouvir falando, as pessoas que dizem assim, o cara é cético. Não, é porque tem gente que acredita em qualquer coisa e eu tenho visto muito disso. Até por isso minha preocupação é falar nesse assunto, né? Na internet, então, você vê de tudo, né? Mas não é o caso, né? Bom, não se preocupe, eu tenho que seguir o guia aqui, senão eu vou fugir, vou falar de Star Wars, tudo, então se eu não seguir aqui, não acaba a palestra. Bom, na minha vida de ufólogo, né, durante a minha vida, eu várias vezes achei que tinha visto um OVNI e não era. Justamente porque eu usei o bom senso e usei a lógica, né? Vou citar alguns exemplos para vocês. Uma vez eu vi, um amigo meu, já era de madrugada na beira da praia, um planeta nascendo, talvez, não sei se era Vênus, Júpiter, na época não fiquei. No horizonte do mar, um planeta nascendo, quando o céu está limpo, o horizonte, as nuvens, fica uma bola enorme, fica uma coisa incrível, e sair, parecia que é né? Esse meu amigo, que também conhece muito bem ciência, na hora, não, é algo, até porque nessa praia já tinha aparecido muitos OVNIs, né? Foi lá que eu comecei a pesquisar ufologia, água de sal.
E nós, não, vamos parar que isso é um planeta, vamos esperar. Se é um planeta, ele vai ter que subir aos poucos, né, porque estava nascendo. E realmente, como eu tive paciência e controlei a emoção, porque a gente já estava voltando para casa, né? Controlando a emoção, com uma certa paciência de observar, logo ele mesmo, não, é um planeta, assim, porque daí começou a ficar com cara de estrelinha, subiu uns 15 minutos depois, foi o suficiente para se verificar que não era um OVNI. Se a gente saísse correndo, voltasse para casa, ou qualquer coisa assim, até hoje ele já está contando de mais um OVNI que eu vi na beira da praia, né? E também uma época também eu estava de bicicleta, mas recém tinha começado os celulares, né? Pouco tempo os celulares tinham começado. E tinha poucas antenas de celular. E de bicicleta eu vi uma luz vermelha ao longe, no escuro, que parecia me seguir. E eu comecei, que luz é aquela me seguindo ali? Que luz não? Que isso, eu nunca vi, né? Claro que ainda era novidade, antena de satélite, de celular. Aí eu comecei a me aproximar, não, vou parar, vou ver o que é isso. Comecei a olhar. Era uma antena de celular, aquela luzinha vermelha. Quem se movimentava era eu. Era aquela ilusão de ótica que a gente tem, às vezes com a lua, tudo que dá, né? E no ambiente que ela estava, tu não se enxergava o poste, né? Não se enxergava nada, só a luz vermelha. E eu aqui me movimentava na bicicleta. E esse é um outro caso que, se eu não parasse, porque durou alguns minutos, se eu não tivesse parado, refletido, eu também acharia que alguma luz estava me seguindo, porque era muito real aquele efeito, aquela ilusão. Uma outra que foi muito interessante, também muitos anos atrás, foi assim, eu vi umas luzes, eu estava andando também lá perto da Coab Cavalhada, isso já 15, 20 anos atrás, e no escuro eu vejo umas luzes, umas luzes onduladas, no ar, assim, no ar, umas luzes onduladas no ar, e eu olhei, o que é aquilo lá? Nunca vi aquilo ali, não tem nada ali, né? Parecia estar flutuando, assim, umas ondulações, né? Aí eu tive que parar, firmar os olhos, até acostumar com o escuro e verificar que tinha um prédio naquele local. E o prédio tinha um telhado de zinco que refletiam luzes de poste bem ao longe. Só que o mesmo efeito, no escuro o prédio não aparecia, o telhado de zinco, que era arredondado, eu só via a luz, eu não via o telhado, não via o prédio, porque meus olhos ainda não tinham acostumado com a região escura. Quer dizer, aquilo durou também alguns minutos, porque os olhos chegam a levar 20 minutos para acostumar com o escuro total, assim como a luz forte também, né? Quem gosta de escuro, né, sabe que se ficar uns 20 minutos na luz do sol, os olhos se adaptam, né? Bom, então eu estou citando alguns exemplos, né, que eu também já vi, todos vocês já devem ter visto, o avião refletindo o sol, que por alguns minutos tu vê só uma luz, uma bola forte de luz voando, se tu não verifica, daqui a pouco tu diz, eu vi uma luz lá, entrou atrás de uma nuvem, né? Também de noite, o avião veio de frente, né? Teve vezes que eu fiquei 10 minutos olhando, porque o que é aquilo? Uns 10 minutos, mas era avião. Parecia não ser, mas era. Mas que demora, às vezes ele vê bem de longe, e aquela luz é muito forte. E era avião. Tá. A estação orbital, né? Não sei se alguém já viu, se já conhece a estação orbital. Ela não engana muito, mas ela é diferente de avião. Ela é diferente de avião e faz uma trajetória reta, tudo, ela também engana. Se tiver um lago de noite, isso eu não lembro se eu já vi alguma coisa assim de engano, né? Mas um lago na noite, conforme tiver luz lá ao longe, também pode dar o efeito esse do telhado. É curioso, porque daí tu é um lugar escuro, tu vai ver uma luz naquele ambiente que não tem nada. Há poucos dias, talvez no máximo mês, né, atrás, agora essa é curiosa, para os dias de hoje, eu estava em casa e vi uma luzinha meio verde e vermelha ao longe à noite, 11 da noite, 11 e pouco. Minha sobrinha também viu, mora perto de casa. E a luz andava, se movimentava, parava. Daí o que é aquilo lá? Minha sobrinha, não, avião não é. Movimentos diferentes, não tinha som de helicóptero, né? O helicóptero já escuta ao longe. E essa luz, e eu vi que ela movimentava, não, esses movimentos não são comuns, né? Aí me caiu a ficha, tem um salão de festa perto de casa. Eu pensei, é um drone. Aí eu vou lá no salão.
E fui lá no salão, tinha um segurança, por acaso vocês estavam, eu ali meio quase roupa de andar em casa, não é pijama, mas é quase isso, é pior que pijama. Mas tudo bem, não ficar com medo. Por acaso vocês estavam com um drone por aqui? Não, estava sim, estava filmando agora há pouco, né, assusta, né, tal. Eu disse, exatamente, parece um disco voador, até usei o termo disco voador. Ele, eu sei, estava filmando. Gente, era igual às inscrições de disco voador, né, que é uma coisa atual, antigamente não tinha isso, mas hoje drone vai enganar muita gente. Pela distância era só isso, uma luz que variava de cor e se movia e parava, se movia e parava. Aquele ali eu fiquei espantado mesmo, porque vai ser difícil agora, vai ser mais difícil ainda a gente começar a distinguir um OVNI de um drone. Então, descartar coisas da natureza, descartar coisas dos seres humanos não é tão simples. Não só precisa algum conhecimento, né, de ciências, como também precisa um controle emotivo. Porque a gente vê uma coisa e fica louco para sair correndo, pegar a câmera, ou contar para o outro, ou chamar outra pessoa, né, ou até fugir. E certamente a gente vai ficar com aquela visão primeiro. Eu vi um ser, uma coisa, mas sem parar para ver se é mesmo. Né? Então, além do conhecimento técnico, precisa desse controle emocional. Tá. Bom, e por quê? Porque um desses motivos é porque nós temos também o que são chamados bugs da mente, que é falha, defeito no inglês. Tá? As ilusões de ótica fazem parte desses bugs da mente. Eu vou pedir agora para ver. Bom, por que nós temos bugs na mente? Né? Segundo alguns cientistas de Stanford, né, se fosse copiar o cérebro humano como circuitos elétricos, tá, esse circuito gastaria 60 milhões de watts. E o equivalente a 4 Itaipus. Só que o cérebro humano gasta apenas 20 watts. Ok. Isso. 20 watts, gente, para 60 milhões. Para a natureza chegar nesse ponto, ela foi criando estratégias. O nosso cérebro não pensa tudo, não analisa tudo. Né? Ele resume coisas, ele resume imagem, ele resume som, ele cria ideias prontas, ele mente para si mesmo. E isso pessoas normais, eu não estou falando de gente, eu estou falando conceitos normais que a ciência vê do cérebro. Né? Então nosso cérebro tem os bugs e a gente tem que tomar muito cuidado, porque é difícil às vezes, durante a emoção, durante algum momento, diferenciar um fenômeno, seja OVNI ou outro tipo de fenômeno, de coisas que nossa mente pode criar no momento. Mais um, por favor. Esse aqui eu botei para, enfim, para exemplificar, né? Uma coisa cilíndrica parou um outro. Que o cérebro tem que dar uma reduzida para chegar a 20 watts, ele tem que adaptar coisas prontas. Que também vai para outra linha, preconceitos, nós temos preconceito por causa disso, né? Tem que ter coisas prontas, porque a natureza, às vezes, na natureza era muito importante também ser rápido, né? Tu viu um vulto de tigre, tinha que fugir, não podia parar, analisar, é um tigre? Não ia dar, né? Não ia dar, porque o tigre já tinha pego. Então, viu um vulto parecido com o tigre, tu fugia, já quando ela atacava. Então, durante a natureza, o cérebro foi criando essas adaptações. Aqui são exemplos, eu não sei se vai dar efeito nessa tela aí. Não dá sim. São exemplos simples de ilusão de ótica, os dois cachorros têm a mesma cor, né? Ninguém acredita, mas tem. Eu tenho um programinha que eu consigo verificar a cor, né? Eu ponho o mouse no lugar e diz a cor, e é a mesma cor os dois cachorros. Mas a gente vê um mais amarelo e outro azul, por causa da cor em volta. Tá? Ilusão de ótica tem, enfim. Depois tem a mesma cor. Incrível, né? Eles são iguais, mas não é a mesma cor. Mas é pior que é. É ilusão de ótica. É a mesma cor, chama ilusão de ótica. Por causa das cores em volta. Mas e se a gente Essa cor está dentro dele. Por causa das cores em volta, confunde o nosso cérebro e tenta adaptar. Mas se tu botar um programa como esse, tu põe o mouse aqui e ele diz, aqui é, digamos, amarelo ou é azul, e ele diz a mesma cor no outro lado. Ele mostra separado. E tu olha. O cérebro que está entendendo em cores diferentes. Há pouco tempo teve aquela história do vestido, né? Exatamente, a mesma história do vestido. Eu copiei umas fotos e examinei com um programa. Era 70% real a verdade, mas tinha um pouquinho de problema ali no efeito do celular, alguma coisa, mas era 70% verdade. Né? O preto não era tão preto, nem o branco tão branco, mas realmente, meus olhos viam com cor bem diferente do que diziam, e veio até hoje. Sabe? É o mesmo efeito aquele, né? Aqui também outros exemplos bem simples, né? Todo mundo deve conhecer isso, né? Essas bolas são iguais, exatamente iguais, o tamanho delas, né? De lá parece uma
Essa parece maior, que parece menor. Então o cérebro compara, né? Uma das estratégias do cérebro é comparar o que está em volta. Essas pessoas têm o mesmo tamanho, o desenho então são iguais, tá? A de trás parece maior. Parece maior atrás. Isso aqui se faz até no... Tem lugares aí que fazem ao vivo, assim, tem uma sala especial com objetos, um fica num canto, outro no outro. Quem olha de fora já jura que é diferente daqui. Um é bem mais alto. Essas linhas não são tortas, são retas, perfeitamente retas. Enfim, quem gosta de ter, eu adoro, né? Google, né? Põe lá ilusões de ótica, tem muitos. A mãe de Joana tem 5 filhos: Lalá, Lelé, Levi, Loló e... Joana. O cérebro. Mas pouca gente sabe, ou já conhecia, ou raciocinou muito rápido. Mas é difícil quem não se engana nessa. E a Joana. Mais um, por favor. De acordo com a Bíblia, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Nenhum, pelo que eu saiba, foi Noé. Foi Noé que colocou na arca. Mas eu também caio nessa, né? Pode não precisa. Vai demorar um pouquinho agora. Bom, então como bug, eu vou continuar falando um pouquinho do bug do cérebro, porque tem a ver com a minha apresentação, claro. Eu vou contar uma história pessoal para vocês. Tem um monte, né? Mas foi uma que eu lembrei que eu achei curiosa. Eu um dia encontrei uma música, eu tirei de um PowerPoint a música, eu acho que eu tirei do PowerPoint, e era ruim a qualidade dela, é um web ruim, e eu gostei da música. E tinha um trecho dessa música que eu não conseguia entender de jeito nenhum. Eu cheguei a pegar um programa especial de som, filtrar as frequências, e botar no fone de ouvido e eu ouvia várias vezes. Não entendia o que o cara dizia. E eu fiquei bravo com aquilo, né? Mas não achava a música também na sua versão melhor. E um dia eu estava no meu pendrive, coisa assim, não, e eu levei numa amiga, e um dia, olha, escuta essa música pra mim. E ela escutou e ouviu na hora a palavra. Ouviu a frase, não, quer dizer isso. Ela entendeu de imediato. E no momento que ela falou, eu passei a ouvir o que dizia. Agora eu estou escutando a música, estou entendendo o que diz ali. Era em português, viu, gente? Não, esqueci de dizer isso, não era em outra língua estrangeira. Só a qualidade do arquivo não era muito boa. Eu passei a escutar a frase, como escutaria até hoje se eu ver esse mesmo arquivo web. Então fica assim, gente, alguma coisa dentro de mim, nos neurônios, ou ligaram ou se desligaram. Um bug desses se desfez ou se arrumou. Porque é impressionante o número de vezes que eu tinha tentado ouvir o que queria dizer isso aí. Então eu também vou contar outras histórias para vocês, também ligada à ufologia e a bugs. Eu vou ser um pouquinho irônico, sarcástico na história, tá? Mas não quer dizer que eu não respeite, como eu disse para vocês, eu acredito em muitas coisas, né? Em vários tipos de fenômenos, então, mas vai parecer que eu sou um pouquinho incrédulo novamente. Há uns 15 anos atrás, tá? Eu fui num encontro que teve uma cidade do interior, tinha mais ou menos 50 pessoas num sítio. Todas as pessoas da ufologia que estavam lá, basicamente, não me condene, eu vou dizer que eram do meio místico, né? Eu não gosto das rótulas, mas agora para o que eu estou contando é importante. Então, umas 50 pessoas num sítio no interior, bem afastado, ao lado de um morro, do meio, digamos, místico, né? Um encontro que teve do fim de semana todo, eu dormi naquele sítio, tudo. Ao fim da noite, teve algumas apresentações, enfim. Ao fim da noite, fomos até o pé do morro, que já tinha muitas histórias, aquele morro era muito misterioso, muita gente viu OVNIs, luzes, fantasma. Já tinha naquela cidade, aquele morro tinha uma história. Fomos todos lá e demos as mãos, fizemos um grande círculo de mãos dadas para orar e, possivelmente, a esperança e a expectativa de todos era ver algum OVNI dos seres, né? Na verdade, a gente ficou quase uma hora, desculpa eu rir, porque eu acho muito engraçado ter durado tanto tempo, quase uma hora de mãos dadas, né? Que não surgiu nada, mas até aí não é a parte tão estranha. A parte estranha foram algumas. Primeiro, depois que os coordenadores oraram, e nada apareceu, outras pessoas ficavam orando. Eu tenho a impressão que as pessoas, não, a minha oração vai ser mais tchan,
e vai atrair alguma coisa, vai atrair os seres. E assim foi. E aquilo estava cansativo, né, gente? Por favor, eu orei. No primeiro momento eu orei com fé também, mas depois não, eu só estava cansado e não queria desligar para não cortar o barato. Desligar as mãos, né? Desculpa, estou de mão dada ainda quase 1 hora de em pé, no morro, no frio, à noite. E passavam aviões. As pessoas daquela cidade que criaram esse evento, elas sabiam que eram aviões, porque elas estavam acostumadas a ver aviões naquela rota. Qualquer um aqui viria um avião, luzinha piscando, tudo. Mas tinha pessoas que não acreditavam que eram aviões. E elas diziam assim, não, são eles. São eles. Eles brincam conosco. Eles fazem isso conosco. Ou seja, não importava, por mais que tivesse o óbvio que era um avião, por mais que as pessoas que moravam ali dissessem, é avião, eles passam aqui nesse horário, nessa rota. Elas não queriam acreditar. Então, a lógica nem sempre é vista. A lógica nem sempre é observada, até mesmo com as provas. Né? E depois desse longo encontro, de mão dadas, nós voltamos para uma casa que tinha, alguns ficariam lá, outros não, outros iam embora. E nesse grupo tinha um homem que era conhecido por ser abduzido, né? Na época eu tinha ouvido falar o nome, já até esqueci agora, mas ele era conhecido. E ele falou, não senti nada, senti bem, senti uma paz interior, ficou assim. Mas, o que aconteceu? As pessoas começaram a incomodar ele, e eu estava do lado, ouvindo, observando, né? Não, mas tu sentiu algo assim, tu sentiu. Não, fala a verdade, tu não sentiu tal coisa assim, tu não sentiu... Elas fizeram tanto isso que ele começou a concordar. Eu senti, eu ouvi, acho que uma mensagem. Ele começou a concordar para parar de incomodá-lo. Porque elas não aceitavam ainda o fato que, pelo menos, aparentemente, não aparecia nenhum tipo de ser ali. E ele começou a concordar. Eu vi isso, né? Que primeiro ele tinha dito que não sentiu nada especial. Eu vi ele mudando de opinião para não incomodar mais o homem. Inclusive, eu e ele dormindo no mesmo quarto. Não vi nada especial, viu? Bom... E também nesse mesmo encontro, eu estou falando desse, eu vi esse exemplo, mas poderia ter muitas outras histórias, né? Aconteceu algo que eu vejo, inclusive, vejo em muitos encontros holísticos, do meio, enfim, o que acontece? Alguém faz uma dinâmica, que é natural, acho que é bom, que tem dança, tem palmas, tem abraços, né? As pessoas se sentem alegres. Muitas pessoas que vão nesses encontros faz anos que não brincam, faz anos que não se mexem, que não dançam, né? Então dá uma alegria, dá uma euforia, né? Eu acho que é natural da atividade física. Mas o que dizia muita gente? A energia deles. A alegria que estava sentida é a energia deles. Ou seja, o efeito natural de exercício físico, de atividade lúdica, era ignorado. E tinha gente que era médico lá, tinha as pessoas de formação médica lá naquele local. Eles estavam alegres porque estavam se mexendo, estavam abraçando, estavam desabafando. Isso eu escuto em muitos meios. Então, essas coisas, assim, é bom diferenciar o que pode ser do corpo, o que pode ser da nossa natureza, e o que pode ser algo realmente, uma mensagem de algum ser. Né? Uma outra história curiosa, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, uma mulher me procurou, tinha um grupo aqui em Porto Alegre, e eu fui na casa dela, fiz uma longa entrevista, que ela se achava abduzida. E longamente fomos conversando, e eu notei que quase tudo que ocorria lá, era o que a gente chama, eu não sei dizer aquela palavra poltergeister, eu não sei dizer. Poltergeister, eu falo errado. Né? É fenômeno de espírito brincalhões, espíritos zombeteiros. Teve um único momento em que na tela de TV ela e o filho viram um reflexo que lembrava um grey. Né? E mesmo que visse um grey também acho que não é prova de abdução. Mas teve um único momento. Mesmo assim, ela se acreditava abduzida. E eu ouvi a história dela, não foi uma vez, acho que foram uns 2 encontros, e eu disse, olha, o que me parece estar ocorrendo não é típico de abdução. É mais típico de um fenômeno espírita. Talvez você tenha que procurar uma casa espírita. Para quê? A mulher não gostou nem um pouquinho. Não ficou feliz com o que eu disse. E aí caiu a ficha para mim. Naquele dia me caiu a ficha. Não dá muito status ser um médium obsediado no Brasil. Por quê? Porque no Brasil é tão comum, tem tanto médium, que isso aí é meio sem graça. Né? Tu ser um abduzido é mais interessante, é mais chique. Caiu a ficha, eu comecei a observar depois em outras histórias que eu vi na minha vida, esse tipo de coisa. Gente, eu tô falando muito rápido, né? A gente sai em casa uma coisa, daí na prática a gente ou fala demais, fala de menos, fala rápido. Bom, dentro
dessa linha ainda de raciocínio, uma coisa que me causa impacto é os contatos não formais, né, que seriam telepáticos, canalização. Eu vejo na internet, eu vejo em alguns grupos, Facebook, no tempo do Orkut também eu acompanhava alguns grupos, e se acredita em tudo, né? Por quê? Por que se acredita em tudo? Porque não precisa provar nada. Eu sinto algo na minha mente, eu digo que vem na minha mente, eu não preciso provar se é ET, se não é ET, se é do bem, se é do mal. Então fica muito à mercê, né? Na década de 90, eu trocava correspondência com muitos grupos de todo o Brasil e respondia todo mês algumas cartas e até livros, documentos, a muitos deles prevendo algum tipo de fim do mundo em 2000. Ou a salvação, ou os ET nos salvando. Eu ainda estou esperando. Mas eu acho que eles querem que a gente se salve, não eles nos salvar, viu? Essa é a minha desconfiança. Ou seja, aquilo se espalhou de um jeito, não que as mensagens não fossem boas, claro que tinha muita coisa boa ali. Mas também não tinha nada que alguém não pudesse saber num livro de filosofia ou algum outro livro religioso, enfim, qualquer autoajuda, essas coisas todas. Mas o curioso é que as pessoas acreditavam de qualquer forma e um acho que copiava do outro até, não tinha ninguém canalizando, acho que já iam copiando assim, né, recebeu a mesma carta. E aí eu vou dizer alguma coisa. O Kardec é um pesquisador muito conhecido, o Kardec, fez muitos testes, muitas pesquisas, muito mais do que a gente só ouviu falar do Livro dos Espíritos, mas havia uma metodologia. Não é assim, recebi uma mensagem, um espírito de luz, é do bem e é verdade. Inclusive seres extraterrenos, ele tem mensagem de seres extraterrenos, na época dele já, né, e tal. Ele seguia uma lógica, ele via se tinha sequência, as mensagens, ele via se tinha a linguagem, se tinha sentido, se a mesma mensagem se repetia em outros lugares, quer dizer, dá para se usar. Quem gosta, quem quer assim, essa linha da ufologia, pode usar. Mas mesmo nessa pode-se ter uma certa coerência, pode-se ter um certo grau de cientificismo, vamos dizer assim. Bom, aí eu falei tudo até agora, falei um monte de coisa ruim, né? Falei um monte de coisa ruim. Isso quer dizer que a gente vai desistir da ufologia? Não, muito pelo contrário. Mas a ideia é começar a usar mais o bom senso, mais um conhecimento científico, mais a lógica. É muito interessante para quem quer estudar ufologia, pesquisar mais seriamente, ter conhecimento. Eu vou citar algumas coisas. Depois no final do PPS tem também isso aí. Eletricidade, magnetismo, não precisa ser gênio, não precisa ser crânio, né? Pega um Google, pega um básico dessas coisas. Eletrostática, alguns fenômenos atmosféricos, também o que eu citei, ilusões dióticas e bugs do cérebro. Não precisa ser um gênio, gente. Eu acho tão bom que hoje tem internet para tudo, né? Pegue um básico desse conhecimento, tá? Também conhecer um mínimo de fotografia, porque em fotos tem reflexo em lente, tem insetos voando que passam, dão um efeito incrível. Fica um borrão, às vezes parece uma nave. Agora vou pedir para... Aqui eu vou mostrar algumas fotos. Estão todas fotos minhas aí, tá? Tudo fotos que eu fiz de propósito ou não. Esse Jô aqui, ali sou eu, tá? Sou eu. Esse Jô eu fiz com uma lanterna. Tá? Eu botei a câmera em alta exposição, ela fica quase que filmando. Fiz com a lanterna no Jô. Claro, eu fiz umas 4 vezes para sair direitinho, né? Não tá muito direitinho, mas tá. E eu já vi coisas assim, faixa de luz no mato, e as pessoas falam, o cara fotografou um OVNI. Pode ter sido, mas um ser, às vezes, né? Pode ter sido um truque simples também, ou até um engano. Sei lá, o cara tocou um celular voando ali, alguém fotografou. Uma lanterna, né? Tocou uma lanterna e eu... E esses OVNIs aqui, que vocês acham? Eu vou lhes garantir que eu não fiz montagem de computador aí. Não fiz montagem. No máximo eu clareei, botei um contraste aqui pra... Como é que eu fiz foto desses OVNIs? Alguém tem ideia? Não fotografou de dentro de uma sala e está refletindo no vidro. É exatamente isso. É. No barco aqui, gente, como é que é o nosso barco? Catamarã? Não, o outro. Catamarã. Muito simples, né? Quer dizer, é o reflexo da luz. Aqui essas luzes são dentro do catamarã. O vidro dele é azulado. Eu tirei um pouquinho do azul, tá? Pra não enganar vocês. Para não descobrir tão rápido. Só o que eu fiz, né? Então ele aparece essa luz, eu achei muito legal e tirei pelo vídeo a foto, né? Aqui é Porto Alegre, não sei se todo mundo é daqui, né? Que o Rio Bahia, Lago Bahia. Né? Então, e tem gente, eu botei na internet um dia, 2 depois, no Facebook, eu acho, né?
Um monte de gente achou que era OVNI mesmo, né? E eu ainda brinquei, eu não usei. Eu quase dei a dica do que era, e mesmo assim tem gente que eu acho que até hoje acha que é OVNI, tá vendo? Deixa eu ver essa foto. Aqui eu botei como exemplo uns drones, né? Eu devo ter visto um modelo semelhante a esse. O que eu vi, né? Só claro que era de noite, escuro, longe, né? Aqui eu tirei ali perto do gasômetro. Só para exemplificar, né? Aqui é uma luzzinha bem chamativa aqui, que não ficou muito, né? Mais um, por favor. Esse ali é o último, é um drone também? Aqui é drone também, é. Foi numa propaganda política. E aquele lá? Aqui também é o mesmo esse aqui. Aqui tá com deu um zoom, né? Vamos ver as fotos. Eu olho e depois eu penso. Tá. Esse aqui eu comprei um flash para minha máquina, fui ali no gasômetro ali, eu adoro estar por aí sempre, né? Então sempre ali. Tirei pro lado do Guaíba que eu queria pegar uns biguá. Biguá? Não. Acho que é biguá, sim. Não, é um outro aqui que faz um ronco de noite. É o só do meu. Tem umas que eles apareceram, né? Se não aparecer, fica essas bolinhas, porque não estava um dia muito úmido, mas sempre tem uma umidadezinha, né? Num dia muito úmido teria bolas enormes. Essa foto é bem maior, né? Milhares de bolinhas. Essas bolas, né, refletidas na atmosfera, refletidas na umidade, tristemente muita gente acha que são seres ou naves, né? Aí eu disse, mas gente, por que seres naves só aparecem quando se usa o flash em lugar úmido? Né? É o flash da máquina, gente. Né? Tanto vai lá no banheiro, liga o chuveiro e tira foto com flash. A minha máquina profissional não faz muito efeito, aquela pequenininha ali faz mais, né? Aqui, eu fui catando ótimas fotos, assim, meio ao acaso. Eu tenho outras fotos mais exemplo melhores, tá? Mas tudo bem. Aqui é um pôr do sol lá em Bé. Isso aqui é um flare, tá? É dentro da minha lente que ocorre essa luz. Dentro da lente da máquina do objetivo, bate lá, bate no outro lugar. Tem 16 lentes na minha objetivo, outras tem mais. Eventualmente essa luzinha aqui fica em cima e tem gente que acha que é outro planeta. E na verdade é um reflexo dentro da máquina. Aqui também outros exemplos de flare, né? Ó, é só dentro da lente, né? Aqui a lua, que eu não tinha focado bem ela. Deu um flare da lua. Aqui eu não sei se era Vênus ou Júpiter, estava do lado da lua. Foi por isso que eu fui tirar a foto. Mas como eu não tinha ajustado certo ainda, saiu assim. Né? Mas olha que apareceu outra lua ali. Aqui outros flares. Aqui eu acho que é redenção. Lá em cima, na terceira foto. Aqui? É um avião, um aviãozinho, um avião, um barco. É. Mais uma flor. Essa mulher não está no ar, não é um fantasma. É o mesmo efeito do vidro. Lá no Demai, lá no Mirante do Demai. Tem um vidro, né? Aqui é a cidade, aqui é o shopping. Né? Acho que é o shopping ou o outro lado. Aqui esse avião não vai bater nessas pessoas. Né? Está lá atrás, é bem enorme esse avião. E aqui, não sei se você conhece o lugar, é aqui nessa sala aqui. Deve ter gente aqui, não sei. Esses raios aqui nos assustaram muito naquele dia, tá? Como é o nome dele mesmo? Wagner Borges. Nos assustaram. Aí eu fiz um teste, né? Eu olhei para essas luzinhas, para essas calhas aqui, né? Virei para outro lado do flash, fiz 2, 3 testes ali. E quando eu virava o flash para outro lado, não saía esses raios. Tá? Quando eu virava para cá, saía os raios. E eu tinha feito foto aqui um ano atrás, num outro evento, e fui procurar. E tinha também. Só tinha menos porque eu usei o flash mais para lá, assim, não usei tanto daqui para lá. Mas tinha também, ou seja, era um efeito disso aqui, por mais que parecesse legal, e às vezes coincidia que dava bem na cabeça, tem foto bem nas cabeças das pessoas. Da Ana, de outro. É incrível, né? Eu me assustei também. Mas daí eu paro assim, não, pera aí um pouquinho, deve ser o meu flash. Virei de lado. Fiz 2, 3 sem do outro lado, não apareceu. Pra cá aparecia, e tudo indica que seja isso. Procurei nas fotos antigas, que não tinha nenhum médium famoso, contatado, enfim. Não, eram outras pessoas que estavam aqui, não, era o Wagner Borges, e tinha também, ou seja, a sala propicia isso. Mais um? Acho que tem. Deixa eu ver só qual é o número desse. Não aparece, mais um então, só para ver se eu não estou pulando. Só uma perguntinha. Tá. Sobre esse fenômeno que você acabou de falar. Fenômeno físico, ótico, mas você não sabe a... Eu não sei o nome certo, é um reflexo, né? A cor também deve ter a ver com alguma da luminária, alguma coisa, mas eu não sei o nome exato, eu não sei. Aparentemente na foto ele não se vê algo muito extraordinário. Mas na horinha a gente ficou cores diversas ou uma cor só? Não, era sempre a mesma cor aquela. Cor que é? Tá meio pro violeta, né? Meio lilás, né? É porque a parede é lilás, né? Pode perguntar. Para que a gente não tenha realmente certeza absoluta que você é cético, você vai citar algum caso em que
definitivamente era um OVNI, um UFO, ou... Posso citar, sim. Eu vou lembrar um dos casos. Em 2000 e pouco eu parei de contar, já tinha visto mais de 20 OVNIs que eu não soube explicar. As pessoas se assustam, gente, já não lembro, né? Cara, nenhum foi grande coisa, assim. Mais luzinhas ao longe, né? Mas eu vi um bem curioso, foi... talvez uns 15 anos, eu me perco um pouquinho no tempo. Esse mesmo amigo que eu contei antes pra vocês do mar, é porque eu ficava na casa dele numa época na praia. Então a gente ia sempre pela beira da praia para a parte da cidade movimentada e voltava, porque era escuro, era bonito, tinha estrela cadente. E uma vez nós vindo ou indo, sei lá, eu estava um passo ou dois na frente dele por causa da terra. A terra deixa a gente lento, né? E ele mais atrás, assim, estava fofo. E eu vejo, passando bem na linha do mar, que estava a 15 metros de nós, um objeto, lembraria, deixa eu contar aqui. Imagine uma lâmpada fluorescente de 20 watts, desse tamanho, aquelas antigas, né? Na vertical, brilhando. Alguns centímetros do chão, uns 15 centímetros do chão. Passou em linha reta, assim, alta velocidade por nós, assim. Só o que eu vi? Eu olhei aquilo, pensei, meu Deus, o que é aquilo? Mas antes de falar com ele também, tu viu isso? E eu, peraí, o que tu viu? Porque eu já tinha essa noção de não induzi-lo, né? Com a minha descrição. Eu, não, peraí, me diz o que tu viu, pro meu amigo. E ele também é muito científico, esse cara é um crânio em muitas áreas de ciência. Não ia deixar se enganar por qualquer coisa. Ele, não, eu vi uma luz assim, tal, passando, papapá, voando, pau, incrível. Né? Eu não sei explicar isso. Né? Hoje, minha memória, como faz tempo, eu começo a achar assim, será que eu vi uma ave? Na época eu não tinha dúvida, eu tinha quase tanto conhecimento quanto agora dos fenômenos, né? Mas é que a memória vai falhando, a gente já começa, não, de repente foi uma ave que refletia uma luz. Mas na época eu não tinha dúvida que eu vi uma lâmpada fluorescente de em pé flutuando a grande velocidade. Esse é um dos casos, né? Outras vezes já vi luz com movimentos sem explicação, coisas assim, né? Quando eu era pequeno, minha primeira visão, eu tinha entre 10 e 11 anos, na Vitor Silva, ao pé do Morro do Osso, que hoje é lá ecológico e tal, né? Eu subia naquele morro brincando todas, né? Tranquilo. Eu e uns dois amigos na rua vimos algo com 3 luzes compridas, coloridas, passando vagarosamente em cima do morro. Muito devagar. Tinha algo que piscava. Aí que estragou tudo. Piscou é avião. Nós corremos para nossas famílias, né? E chamamos as pessoas. Dava tempo de elas virem, apesar de ser uma lomba, mas dava tempo de elas virem e verem. Ninguém quis vir. Não, meu pai ia vir a Força Aérea aí, meu filho e tal. Ele me convenceu que não era, né? Mas eu nunca vi nada igual. Eu fico pensando, não, mas um avião não ia passar tão devagar assim. Mesmo que desse um pouco a ilusão e tal, né? E o que aconteceu? Depois de muitos anos que eu tive essa visão, eu reencontrei um dos rapazes, na época tinha 13, 14 anos, eu tinha perto de 11, que estava comigo. E eu perguntei, cara, eu vou te contar uma coisa, eu estudo ufologia agora. Será que tu saberia me desenhar o que a gente viu? Eu não induzi em nenhum momento a minha lembrança a ele. Só disse o que a gente viu aquele dia, se é que tu lembra. E claro, te desenho. E desenhou praticamente a mesma coisa que eu lembrava, que não parece avião. Pareciam 3 lâmpadas fluorescentes assim, na horizontal, com cores diferentes e se movimentando vagarosamente. Então até tem casos se a gente está no bate-papo de ufologia, começa a conversar, eu começo, mas eu já vi isso um dia. Porque assim, de cor eu não sei, então... Vou contar esses 2 pelo menos, né, para mostrar que eu não sou cético. Eu digo que eu ficaria 2 dias contando só a minha história que eu vou lembrar. Bom. Não, então, não expliquei isso aqui. O que é aqui? Sim. Isso aqui são fotos minhas também. Essa aqui foi uma câmera mais comum, que estragou. Eu gostava daquela câmera. Eu tirei Machu Picchu, tá? Não tirei porque estava tirando foto de Machu Picchu, não é porque eu vi alguma coisa. E depois eu vi isso na câmera. Tá? Um rapaz, um cara do grupo, também conhece o grupo, ele analisou e acha que é um côndor. E eu acho que tem característica de côndor. Tem característica de disco também, né? Mas não sei, não tem como, né, ter certeza absoluta. Tá? Porque o côndor é muito grande, né? E as cores, tudo fechava com o côndor. Aqui é que foi em Viamão. Uma fazenda, estância velha, estância da Grande Figueira, alguma coisa assim. Eu estava com um grupo de pessoas fotografando eles. Eu lembro de ter visto 2 aviões e eu tirei foto porque tinha 2 aviões e achei curioso, um para um lado e outro para o outro. Só que, depois olhando em casa, o segundo avião aqui de cima,
Aqui não parece muito, ele tem um pouco com formato, ficou com formato de disco. E eu disse, mas eu vi outro avião, né? Mas ficou com cara de disco. Como é que é o especialista da UFO lá? Tony, ele olhou e disse que ele é um avião mesmo, que dá esse efeito. Mas é, no mínimo, curioso, né? Porque se vê mais claro um pouco essa foto, fica muito parecido com o disco voador. Mas eu também devo ter visto aviões. O mais estranho é isso, eu não posso nem dizer que não tinha nada e depois apareceu. Não, eu vi um avião pra cá, que é esse pontinho aqui, ó. Aqui um pontinho. E aqui em cima eu via outro avião, né? Mas aqui parece um disco. Esta aqui foi feita no gasômetro, em 2007. Era uma câmera. Hoje qualquer celular é melhor que essa câmera, foi a minha primeira digitalzinha. Assim. E depois, bem ampliada, tem uma coisa aqui que também é o formato de charuto. Aqui, ó. Não aparece nítido, claro, a câmera fraca, tudo, né? Com cores. Eu não sei o que foi isso, não sei. Pode ter sido uma ave, uma coisa, mas ficou a dúvida, né? Bom. Muita gente acha que conhece ciências porque vê programas de TV, vê cinema. Mas vou dizer para vocês que não é confiável, gente. Eu vejo muita coisa falha, muita coisa com muitos erros na TV, no cinema principalmente. A gente vê assim raios da tomada, com raios gigantes, tomada de 127 volts, com raio de milhões de volts saindo. Tá? Eles falam muito, eles pegam um sensor de luz que capta muita luz. Eles chamam de sensor de infravermelho, e que são coisas diferentes, todas as duas existem. Né? Então a TV ela engana muito também, às vezes, porque o cara vê tanto repetido nos filmes que o cara acredita que aquilo é o sério. Outra coisa, gente, a água conduz eletricidade, mas não é sempre nem tanto assim, né? Pelo menos a água doce. Sabemos que a gente não leva choque, toma banho neutro, na vida toda, toma banho de chuveiro elétrico e não leva choque. Às vezes está até sem terra, tu vai num lugar e está até sem terra, daí leva um pouquinho de choque ali. Mas na TV o que acontece? O cara botou água, botou um fio, já sai raio e a pessoa morre na hora, né? E não é bem verdade. Então, não é que não vamos fazer isso em casa, viu? Mas eu quero dizer que a gente não pode se deixar levar pela TV, pelo que mostra nos filmes, porque eles exageram, eles dramatizam para fazer o filme, claro, né? E até interessante, eu acho que aqueles caçadores de mitos, esse eu acho que vale a pena ver, porque o pessoal que desmistifica os filmes da TV, desmistifica muita coisa com experiências. Eu gosto muito daquele programa, quando eu posso, assisto. Caçador de Mitos, que é um seriado. Acho que a maioria que deve conhecer, né? Fora da TV eu já vi outras coisas também. Às vezes eu vejo umas máquinas que fazem isso, fazem aquilo, gente, isso aí não existe, né? Um dia eu vi, tampão atrás, já faz alguns anos, uma máquina que a pessoa mostrou uma foto do corpo todo, uma foto Killian. Eu sei como funciona Killian, eu já até projetei para eles Killian. Na Rússia eles fizeram uma máquina Killian. Mas aí eu perguntei como é que foi e tal. Foi assim, não, peraí um pouquinho. Tu teria que estar em escuro total, tu teria que estar em cima de um filme do tempo das máquinas de filme, né? Gigante, e ele passar a corrente por todo o teu corpo. Não, mas não, a pessoa contou uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Eu não sei como fizeram aquilo, então provavelmente não fosse verdadeiro. E eu fico assim impressionado, porque alguém veio com uma maquininha, isso é foto Killian. Pode até estar tirando foto de algum tipo de raio elétrico da mão da pessoa, alguma coisa. A do dedo seria mais fácil, né? Passa ali. Fase do dedo, a do dedo eu já fiz, é bem legal, tudo. Né? Mas tem todo um sentido científico que tu pode explicar. Passa uma corrente pelo dedo, vai no filme e cria aquelas coisas no filme que é sensível à luz, sensível à eletricidade. Se tem a ver com a pessoa, com a aura ou não, é outra história. Né? Mas a pessoa com o corpo inteiro teria que deitar num filme num lugar totalmente escuro e passar uma corrente por todo o corpo dela, bem alta. A corrente não, a tensão é alta, a corrente é baixa. Mas ela não, ela botou só a mão no aparelhinho e disse que tirou foto do corpo inteiro. Então, às vezes eu vejo umas coisas assim, eu fico triste, porque a pessoa não vai acreditar se eu falar para ela que não pode ter sido uma fotografia aqui. Não que não existe fenômeno que possa ter ligação com a aura, né? Detectores de eletromagnetismo, de carga elétrica, eu mesmo já fiz, já vendi até, o Daniel não está aí, vendi para o Daniel, vendi para o senhor. Eu tenho 2 em casa, mas nós não temos certeza se vão detectar mesmo OVNIs. Eu acho legal ter, né? E eu indico assim, eu tenho pelo menos uma bússola. Quem quer pesquisar ufologia, pelo menos uma bússola e um bom binóculo. Né? Mas também, se ouve falar às vezes na TV, os caçadores de fantasma, o cara tem um detector de carga estática e detectou um fantasma. Não existe nenhuma prova que fantasma imita eletromagnetismo. Né? Mas na TV ele já põe como verdade. Tem uns programas que então isso aqui é um fantasma tal de número 12 que está passando ali.
Sabe? Não, é uma coisa assim curiosa. E as pessoas vão vendo aquilo todo dia. Deve ser verdade, que ninguém questiona, né? Tá na TV. Eu queria dizer uma coisa. Segundo que tudo que eu vi de filme na televisão, no cinema, não me lembro mais que tipo de tela, o que eu vi, dizem que mais de 95% desses fenômenos ali, tudo é fraude. Sobra a minoria para investigar. Tá? Eu acredito que o fraude é um engano. Eu acho que tem muito engano também. Eu acho que tem muita gente de ótimas intenções em todas as áreas que se deixam levar pelo que vão dizendo, né? Essa maquininha, vamos dizer a hora de novo, podia ser outra coisa. E a pessoa compra a maquininha e vai examinar, daqui a pouco ela tem um dom lá e ela percebe a doença da pessoa, mas não é a maquininha, né? E engano mesmo. Eu acho que muita gente se engana sem querer, não é nem... E claro, tem fraude também, como você sabe. Eu indico quem gosta da ufologia, quem gosta de usar mais a sério, pesquisar no Google a palavra hoax, né? Depois vai ter um vídeo mais atrás, que são páginas de pessoa que pesquisa e desmistifica, né? Vídeos e coisas assim, fraudes, né? Eu sempre digo, a internet é uma ótima aliada. Sabendo usar a internet é ótimo, porque tu acha muita coisa legal, né? Sobre a ciência, mesmo eletromagnetismo, essas coisas, né? Para quem também quer... Eu estou falando, minha palestra tem um pouco a ver com quem já não está a tempo. Para quem está a tempo da ufologia e vai em várias reuniões, provavelmente é meio fraquinho que eu estou falando, tá? Mas é como quem estivesse iniciando a ufologia, vamos dizer assim, né? Eu digo para as pessoas, né? Gente, se aparecer um OVNI, vai lá ver, por favor. Sabe que as pessoas veem, às vezes eu pego gente, pai, eu vi um OVNI lá nas moitas ali. Tu não foi lá? Eu não. Não foi ver o que é, gente. Tem que ir, tem que ver o que é mesmo, sabe? Mas não é conveniente, porque a energia é muito forte. Mas talvez não fosse um OVNI, essa é a questão. Talvez fosse só um desses enganos. Mas a pessoa torra. Teria que ter sido um OVNI mesmo, talvez. Não, a pessoa torra porque a energia é muito forte. Melhor fotografar. Aí sabe que é uma prova que tinha algo, é verdade. Mas pelo menos se aproxima um pouco, né? Porque às vezes está bem longe, depois tu não foi, mas não. Né? Então, assim, se a pessoa, foi o que eu contei antes, vários casos que eu contei no começo, porque se eu não tivesse parado e prestado atenção, eu teria mais uns 10 OVNIs para contar para vocês, pelo menos. Vou não contar, não. Vou botar na minha lista de OVNIs que eu vi. Mas eu parei e observei que um era um planeta, outro era uma luz que eu que me movia, né? Às vezes a estação orbital eu fui verificar na internet uma vez que passou, foi muito curioso, passou por cima do shopping Praia de Belas, várias pessoas viram, mas era a estação internacional orbital. Na internet dá horário que ela dá horário e era aquilo ali mesmo. E eu fiquei impressionado aquele dia, mas isso aí não é avião. E essa visão da estação orbital, a magnitude da luz é muito forte. É forte. Como que... Às vezes é uma estrela bem forte, quase Vênus, às vezes. Só que a trajetória é uniforme, né? E lenta, dá para acompanhar. Dá por uns minutos. Então isso já descaracteriza, né? Normalmente a trajetória de um OVNI é irregularmente. Nem sempre, normalmente. Inclusive na estação orbital, tá, gente? Eu não tenho aqui endereço, mas eu estou recebendo da NASA agora um e-mail que diz o dia e a hora que ela passa. Eles mandam um dia antes ou no mesmo dia, tal horário, norte e sul, em inglês ali, mas dá para entender. Vai passar e passa certinho. Se o céu estiver limpo, tu fica ali bem certinho. Eles dizem direitinho onde vai aparecer. Eu tenho feito, às vezes, dando uma olhadinha nela. Então, essa coisa de verificar, porque agora, o drone já falei, né? O drone agora está terrível, né? Tem também o farol de um carro, pode pegar numa nuvem e nos enganar. Aviões, aves, raios bola. Tem coisas que são nossas aqui. Então, vou prestar mais atenção. Não vou para dentro de casa ligar já, botando no Facebook que eu vi um OVNI. Vou prestar um pouquinho mais atenção no que eu estou vendo, né? Daí se é um disco que faz umas ondulações, tá ali. Bom, isso aí não é daqui, né? Quando for alguém contando que viu algo, né? Claro, não tem como provar se a pessoa está mentindo, não. Mas a gente pode verificar um pouco. Bom, vamos ver a credibilidade. Se a pessoa já é conhecida por contar lorota, ela não parece estar fazendo um teatro muito exagerada, né? Tem gente que, olha, sinceramente, eu escuto umas pessoas assim, parece uma coisa bem estranha. Eu sou abduzido 10 vezes por dia, de 3 em 3 minutos. Sério, a gente vê de tudo. E ele conta aquilo com uma cara de pau, assim, sabe? Mas não posso provar, né? Não tem como provar, só não é quando eu quero. Então fica fácil algumas coisas. Então, assim, não é duvidar o tempo todo, mas também não dá para acreditar em tudo, né?
grava. Hoje tem celular, é fácil gravar. Grava entrevista com a pessoa. Vai lá um dia, pergunta de novo. Né? Pede um desenho da pessoa, se ela viu um OVNI, pede um desenho dela. Isso é bom porque daí... Até porque se for um OVNI, tu pode comparar e guardar, registrar aquilo para ver se bate depois com outras coisas, né? Procurem novas testemunhas dessa visão. Se a pessoa teve uma visão, pô, vamos ver se tem mais testemunhas, né? Até porque... Até vou entrar no nome, não está na minha lista ali. Quando eu comecei a estudar ufologia em Arroio do Sal, em 91, por aí, várias pessoas viram naves, seres, na beira da praia e pela cidade. Foi uma onda ufológica que teve lá por uns 2 anos. Eu vi alguma coisinha de leve. E foi aí que eu comecei a me interessar na ufologia. Eu gostava mais de parapsicologia até então. Eu, pelo menos 12 pessoas que viram a mesma coisa, eu entrevistei uma a uma separadamente. E eu tinha aquelas perguntas, né, que se fazia, a gente recebia muito, né, questionários para ufologia. As pessoas não veem a mesma coisa. Todas viram coisas sem explicação, todas viram coisas, enfim, de outro mundo, mas não viram nem ouviram as 12 pessoas viram coisas diferentes ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo lugar. Umas viram seres com naves, outras viram só naves, outras só viram seres, umas viram luzinha assim, outras viram luzinha assada. É impressionante, né? O que é até característica mais um fenômeno paranormal, né? Porque não batia as descrições. E não precisa crer que estavam mentindo. As 12 pessoas, tinha gente idosa, tinha gente bem nova, de 13 anos, 12 anos, e tinha pessoas idosas, e umas 13 religiões diferentes, pelo menos, naquele grupo. Né? Aí depois teve outros testemunhos que provou que na cidade estava havendo um fenômeno bem curioso, né? Então é bom quando tem mais testemunhos, até para se confirmar, né? E no local também, né? A pessoa te contou, eu vi um OVNI ali. Deixa eu ir ali e ver como é que tu viu. Eu vi daqui da direita para a esquerda. Vai lá e se posiciona para ver se não tem nada que possa ter enganado a pessoa. E aqui eu me lembrei uma coisa, assim, não tem muito a ver com ufologia, mas alguém conhece o Braço Morto em Imbé? O Lago Braço Morto? Pois é, vai lá de noite e fica escutando aqueles biguás. Aquilo é de apavorar, gente. Esse bicho parece um monstro, aquele bicho dá um ronco horrível nas árvores, no escuro. Se tu parar ali assim, não souber disso, é horrível. Tu vai ser contando que tinha um lobisomem sobre a árvore. Os relatos antigos da Bíblia, que teoricamente seriam OVNIs, eles são parecidos nos seus enganos e acertos com os que ocorrem hoje em dia? É mais difícil, né? Eu acho que é mais difícil porque hoje tem um fenômeno atmosférico. Claro que são os mesmos há milhares de anos, ou parecidos pelo menos. Mas hoje nós temos muito mais coisa no céu. Eu tive em São Paulo alguns dias em 2009, por um outro motivo, fiquei na casa de uma amiga. Gente, eu via OVNI toda hora no céu de São Paulo. Sério, eu não lembro, acho que deve ter visto 4, 5, porque eu olhava pro céu e tinha uma coisa passando no céu que eu não sabia o que era. Porque lá eles têm balão, tem um helicóptero, isso, eu nem sei o que eles têm lá. Como eu via no meio daquela escuridão e tem uma neblina, coisa. Então hoje tá muito cheio de coisas no céu. Que eu disse que cada vez está ficando mais difícil para nós, né? E então naquela época eu acho que os fenômenos atmosféricos, né, pode ser que confundisse bastante, mas não quer dizer que não foram também contatos, né? Pode ter sido contatos também. O próprio lixo espacial que também lixo espacial cai. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Exatamente. Tem mais de 10 mil partículas, pedaços de Lixo. satélites. São milhares. Está começando a cair. É. Então isso aí confunde muito, né? Quando entra na nossa atmosfera, entra em combustão e aquilo vem, pode confundir. Eu encontro às vezes também, assim, pessoas que estão estudando ufologia, que é a ufologia da internet, né? E eu digo assim, pode ter sido uma estrela cadente. Estrela cadente, tu nunca viu estrela cadente? Não, nunca vi estrela cadente. Gente, a pessoa nunca foi pra rua, nunca viu uma estrela cadente, ou não... Então, tem um pouco que sair para fora, tem um pouco que sair para a rua, né? Então, e também, assim, eu digo para indagar e duvidar, vocês podem ver que eu estou sempre dizendo isso para essa dúvida, essa indagação, né? Porque faz parte da lógica da ciência indagar, mas será que é isso, será que não é? Né? Claro que nem sempre a gente vai ter as respostas, né? E aí as pessoas, não, mas foi fulano que falou, fulano, escreveu livros famosos, e fulano tem um atestado que ele nunca erra, né? Infalível, fulano tem um atestado que só fala a verdade também. O cérebro dele não tem bugs, exatamente. Porque o fulano pode ser honesto, mas pode ter sido um engano.
Se o cara espalhou para a cidade que viu um ET no mato e depois vai lá um dia viu que era um tamanduá, vocês acham que ele vai voltar para a cidade e contar que se enganou? Né? Tem uma questão do orgulho, né? Do ego. Ele contou para a cidade toda o interior, uma cidade pequena. Eu vi um ET, se mexeu no mato lá. Aí um dia ele vê que era um tamanduá. Daí ele não vai contar de novo, né? Bom, eu indico também, eu estou dando dicas agora, né? Muitas vigílias, tá? Noturnas e diurnas. A vigília é muito importante porque a pessoa começar a diferenciar um Vênus, um Júpiter, uma estrela cadente, um reflexo de uma nuvem, satélite, né? Ela começar a se acostumar com isso. Outra coisa, eu não falei, eu ia falar antes nos casos, arrepios não quer dizer contato. A gente tem medo, a gente sente arrepio na coluna. Isso é biológico, não é um contato de algum ser. Né? Não é abdução. Não é abdução. Pode até que ser abdução causa arrepio também, mas arrepio às vezes é porque está com medo, está no escuro, fazer uma vigília. Vigília de dia, né? Porque tem reflexos de avião, de coisa assim, que é bom a gente... Se a pessoa acostumar a fazer isso 10 vezes que ela faça na vida, ela vai começar a diferenciar. Não, uma vez eu vi isso e era um avião. Tirar foto do celular, tira foto do avião, de noite e de dia. Olha como é que ficou depois. Aí tu vê um borrão colorido esquisito. Pô, então aquele borrão que eu vi na internet não era um OVNI, era um avião que foi fotografado. Então a pessoa tem que praticar muito também para começar a diferenciar o que é e o que não é. Me diz uma coisa, tu referiste o binóculo, que entendi. A bússola. Mas e a bússola? Para que a bússola? Supostamente, né, supostamente, provavelmente seja alguns OVNIs, talvez não todos, o fenômeno OVNI, causa um efeito de eletromagnetismo muito forte. Nesses casos de Arroio do Sal, foi a única vez na vida que eu tenho um registro pessoal, não pessoal aqui comigo, mas pessoal de eu entrevistar as pessoas, de carro parar e se mover tudo irregular, para-brisa, tudo igual que a gente vê nos filmes, principalmente os mais antigos, né, de OVNI. Mas na ufologia é clássico, né? Porque seria um campo eletromagnético muito forte. Isso faria ser feito. Então eu digo, pelo menos uma bússola, né? A bússola está louca, pô, girando para todos que lado, pode ser um indício de um fenômeno OVNI, né? Até vou contar uma coisa aqui agora. Não tem nada, eu fujo, né? Por isso que eu tenho que botar isso aqui, senão aparece, vai lá longe. Mas eu vou contar um caso curioso. Meu pai mora lá na Restinga, tem uma cerca de metal, tudo. E um dia estava saindo da cerca, uma faísquinha, para o poste que era o terra. Então, quer dizer, a cerca estava eletrificada, porque o poste é o terra, e a cerca também deveria estar no terra. Então, para o meu conhecimento técnico, já era uma coisa irregular. E eu medi com motivo lá. Medi, eu não descobri onde veio a origem da energia na cerca elétrica do meu pai. A diferença de potencial que se chama. Aquela energia deve ter vindo de algum campo eletromagnético que não sabemos a origem. Eu não sei explicar até hoje. Eu medi, durou uma semana mais ou menos, saía a faísca, acendia uma lâmpadazinha pequenininha, né? A corrente era baixa, então não dava choque. Eu estou resumindo, claro, para não explicar tecnicamente, mas a princípio não deveria existir aquilo, viu? Porque a cerca estava no terra, o poste estava no terra e aí não tinha nada ligado à cerca para gerar. Então só poderia ter sido induzida por eletromagnetismo, que você talvez tenha havido raios solares, né? Como é que se chama aqueles que o Sol manda? Talvez algum fenômeno assim. Então tem umas coisas curiosas que, né, ficam perto do paranormal, né? Gente, também outra coisa que se pode usar, que é muito bom, vamos usar a tecnologia, né? Tem programas que dizem os planetas que estão no céu, né? Tem o Stellarium, é muito fácil lá. Ele diz, ó, tá o planeta aqui, pô, daí tu tira a dúvida se foi Vênus ou não. Programa desses, né? Então é outra indicação. Tem esses programas, tem um bússola, tem um binóculo, tem um conhecimento básico dessas coisas, né? Quando eu tenho um vídeo na internet também, aí digo, não, mas eu não posso analisar, eu não sou um especialista, mas existe uma lógica. Por exemplo, eu já vi vídeo assim que o cara está filmando uma moita, por motivo algum está filmando uma moita. Por que alguém está filmando uma moita? E desfocado ainda, né? Ainda está desfocado. E aí sai o ET de dentro da moita. Gente, por que o cara estava filmando uma moita esperando, sabe? Espera um pouquinho. Eu vou filmar essa moita e vou ver se sai o ET de dentro dela hoje. E outra coisa, se tu faz filme de ET, eu ia lá no Fantástico vender por uns 10 mil, 20 mil, sei lá, né? Eu ia ganhar dinheiro com o vídeo, ó, filmei o primeiro ET de verdade, né? Eu não ia botar só no YouTube para todo mundo ver. Então tem umas coisas que a gente pode ver a coerência, que tem, né? Pô, por que o cara tava filmando aquilo ali, às vezes filmando pro chão, umas coisas, né? Até tem uma montagem de computador ali bem feita, mas não é coerente.
Por que alguém estaria naquele lugar filmando aquilo àquela hora, né? Então, isso tem muito. Então, tem que tomar todo esse cuidado, né? Vocês têm a sequência, enfim, de bom senso. Uma vez eu vi um vídeo também que ele era nitidamente estéreo, com som estéreo, né? E o que acontece com som estéreo? Bom, o som estéreo tem que ter 2 microfones, um aqui e um lá, né? Daí um som que vem dali no instrumento e outro que vem de lá pega, e quando tu escuta nas caixas, tu percebe que um vem de lá e outro aqui. E era um OVNI que tinha um som estéreo. Eu disse, peraí, como é que o cara teve que montar um estúdio, o OVNI estava lá e montou um estúdio estéreo para pegar esse som. Aí é uma falha grande, porque normalmente a câmerazinha vai ser mono. E mesmo que não fosse mono, teria que botar outro microfone mais longe. Então é uma falha de montar. A montagem era ótima, a imagem era ótima. Mas enfim, mas o som ali já desmascarava todo o vídeo, né? Bom, deixa eu ver mais um. Põe mais um aí, por favor, pra mim. Aqui é um pouquinho o resumo do que eu falei até agora. Bem simplesinho, né? Pode deixar. Porque tudo que eu estou dizendo parece muito óbvio, né? Eu penso, gente, eu conheço pessoas super inteligentes, super honestas, mas não é o lógico que funciona. Nós somos seres emocionais, nós somos seres, enfim, tem os bugs. Então, às vezes, as pessoas se deixam levar por qualquer truque, por qualquer coisa, porque, no fundo, ela quer aquilo, né? Quantas vezes, né, o cara implicou que a esposa estava traindo e vai lá e mata a mulher, né? Por quê? Porque não é lógico, ele não viu nada, ele imaginou e acreditou na imaginação. Nós temos essa tendência a acreditar na imaginação, né? E não é só na ufologia, né? Em muitas áreas da nossa vida a gente acredita na imaginação, acredita nos bugs. Se a pessoa tem um pouco de lógica, bom senso, ela para. Por que eu estou sentindo isso, né? Será que a pessoa é tão chata assim? Ou será que é a minha interpretação dela? Será que o que o fulano falou do ciclano é verdade? Sabe? A gente tem que pousar um pouquinho mais, porque nós somos muito emotivos, nós queremos muito acreditar. A mídia proporciona muito isso, eu tenho essa crítica, porque nas novelas tudo é mágico, tudo acontece com mágica. A gente quer a mágica na vida. Então eu até acredito que existe, mas em outro grau aí, que é outra história. Mas normalmente a gente tem que se esforçar, tem que fazer, né? No dia a dia, não é só na ufologia. Temos tendência a crer em coisas que às vezes não existem, né? Então é isso. Cuide dos seus pensamentos, cuide de suas ideias e que possam ser mais felizes. Obrigado.